Amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esta manhã, por este dia ou esta noite, não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês a respeito do santo nome de Deus. E eu tomei como base o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, diz o seguinte: Dize, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações por onde vós andaste. O que nós observamos, que se bem que eu não vou falar sobre Ezequiel, porque vai ficar muito extenso o vídeo, e também o texto, o contexto, ele mostra uma profecia sobre Israel e a promessa da sua restauração. Mas eu quero me deter justamente aqui no versículo 22, quando, de uma forma incisiva, de uma forma clara, Deus fala para Israel que aquela nação tinha profanado o seu santo nome. É interessante observar que essa expressão, meu santo nome, no original, Shem Kodeshi, está grafada várias vezes no livro de Ezequiel e outras tantas vezes nas páginas do Velho Testamento. A expressão Shem Kodeshi tem algo incrível a ser dissecado, a ser explicado. O que é o Shem Kodeshi, o meu santo nome? O nome revela o caráter, a personalidade, a essência do ser. E, no entanto, Deus estava, através do seu nome, se auto-revelando, se auto-proclamando, tornando-se conhecido de Israel e das nações quem ele é. Portanto, Deus tinha tremendo zelo pelo seu nome. Em algumas expressões, a própria Bíblia diz que Deus tinha ciúme do seu nome. É um nome que requer reverência, é um nome que requer respeito, é um nome que requer adoração. Era por isso que Israel tinha tanto zelo pelo nome de Deus, porque o nome representa, como eu já disse, a sua essência, a essência do próprio Deus. Quando Moisés, em uma das suas desculpas para não ir para o Egito, ele perguntou qual é o seu nome. Diga-me o seu nome para que eu possa dizer para o povo de Israel quem foi que me enviou. E Deus limitou-se a dizer para Moisés: Moisés, eu serei o que serei. Diga isso para eles. Muito embora na nossa versão em português, a maioria delas, está a expressão eu sou o que sou, que foi grafado errado. É bom frisar isso. Primeiro que não existe o verbo ser do presente na língua hebraica.
e o tradutor se esqueceu de observar que no verbo da língua hebraica estava o prefixo do futuro, e ele traduziu por sou, mas é serei. Mas nessa expressão, Deus mostra justamente que Ele é universal, que isso mostra uma abrangência. Ele é atemporal, ou seja, Deus não está limitado nem no presente, nem no passado, nem no futuro. E esse serei aí, que diz ele é e que se projeta para a eternidade. Então, há um mistério, como nós costumamos dizer, né? É mistério. Há um mistério nesse nome. Esse nome tinha tanto, o povo de Israel tinha tanto zelo, tanto cuidado com esse nome, porque ele não era pronunciado aleatoriamente, de forma banal. Somente o sumo sacerdote podia pronunciar o nome de Deus. E, por sinal, o nome de Deus perdeu-se. Ninguém sabe a pronúncia do nome, apenas eu vou dizer assim, essa figura de linguagem que ele usou para com Moisés, eu serei o que serei, e isso representa justamente aquelas 4 letras do seu nome, que na nossa língua, nas nossas letras, seria o Y, H, W, H. No original, Iod, Re, Vav, Re. Essas 4 letras é um mistério. São um mistério. A gente não sabe pronunciar. Nem uma pessoa que é Jeová, Yahvé, já inventaram tantas coisas. Então, se Deus não revelou, tanto é que há várias qualificações para esse nome, vários adjetivos. Israel simplesmente diz o nome, que é o Shem, o grande, o eterno, e assim por diante. Agora, o que nos chama a atenção é que aqui Deus está dizendo para Israel: não é por vosso respeito que eu faço isso, porque o cuidado, a atenção é para com o nome dele. E aqui ele diz: o nome que profanaste entre as nações por onde passaste. O que é profanar? O Shem Kodeshi. A profanação do nome de Deus, que é muito grave, é uma afronta à sua própria existência, é uma afronta ao seu caráter, é uma afronta à sua personalidade, é ofender a Deus na sua essência. Observa que nós mortais, nós pecadores, nós limitados, às vezes temos o hábito de dizer: eu estou zelando pelo meu nome. Já vi tanta essa expressão, é o meu nome que está em jogo. Vocês imaginem a revolta de alguém quando um terceiro usa o nome de forma indevida e às vezes até mentindo. Qual é a primeira reação? Você não podia usar o meu nome. Você não pode usar o meu nome. Eu não lhe dei permissão para você usar o meu nome. É essa a primeira reação que o ser humano tem. Observem Deus. O nome completo, o nome perfeito, o nome santíssimo, sendo profanado. Mas o que é exatamente profanar o nome de Deus? Porque aqui Deus estava sendo indignado, Deus estava sendo chocado com a profanação disso. Olha, você profanou o meu nome entre as nações onde passaste. Conduta vergonhosa
condição vergonhosa. São dois fatores que profanam o nome de Deus. Israel não estava se comportando entre as nações como Deus mandou que ele se comportasse. Então Deus fez uma determinação e estabeleceu regras, porque é assim que Deus rege o universo, através de regras, de princípios. Quebrar princípio é profanar o nome de Deus. Mas o mais sério ainda é quando alguém usa de forma clara o nome de Deus indevidamente, ou seja, diz uma coisa que Deus não disse. Sendo claro, dizer uma coisa que Deus não disse é ofender, é chocar Deus, é levantar falso a Deus. E quando é que nós dizemos o que Deus não disse? Quando é que nós levantamos falso a Deus? Toda falsa profecia, toda profecia mentirosa é profanar o nome de Deus. Se nós mentimos dizendo que foi Deus que disse, é uma terrível afronta. Os falsos profetas eram castigados em Israel com a morte. Hoje, não mudou não. Alguém pode não provar a morte física, mas a morte espiritual sim. Deus sempre reagiu a esse comportamento. É muito sério quando se usa o nome de Deus em vão, de forma banal, se brinca com Deus, se brinca com o nome de Deus. E é chocante também quando se diz que Deus está falando sem ele falar. Então tenhamos muito cuidado. Se não sentiu, se não é de Deus, se não foi Deus quem falou, então jamais tenhamos cuidado, jamais devemos usar desse expediente, desse comportamento de levantar falso ao Shem Kodesh, que é muito grave, é muito sério. Portanto, fica a advertência, a mesma advertência que Deus deu para Israel aplica-se à igreja de hoje, a mesma indignação que Deus teve para com Israel, ele tem para com a igreja. Igrejas que usa Deus para ganhar dinheiro, que usa Deus para se autopromover, que usa Deus para se tornar um astro, que usa o nome de Deus para enganar as pessoas ingênuas, as pessoas que não conhecem a Bíblia, em resumo, a falsa profecia. E ele está cobrando hoje da sua igreja, ou pelo menos uma parte da sua igreja. Não faça isso, não é por você não, você pode pecar, agora peque no seu nome. O que Deus está reclamando aqui é usar o nome dele. Não é por vosso respeito que eu faço isso, mas pelo Shem Kodesh. Portanto, amados irmãos, que sirva de reflexão essa expressão, esse tema de hoje. Que sirva também de advertência e de orientação para que possamos trilhar a palavra de Deus como ela é. Amém? Deixa um comentário. Se você concorda com isso, digite um amém. E Deus vos abençoe de forma rica e maravilhosa.